Boa noite, pessoal. Estamos de volta com mais um Papo Kasher, Lechaim, Rabino Dani Ashkenazi. E hoje nós vamos falar o que é pecado, Rabino Dani Ashkenazi. Um tema aí, olha, dos pesados, hein? A gente já tratou de muitos pesados aqui, mas esse aqui é bem bem pegado mesmo. Pecado é pegado. E aí hoje a gente vai tratar desse assunto sempre com agradecimentos, Rabino Dani, a BSR Coworking, Avenida Angélica 321, 11º andar, que nos cede os seus estúdios para que a gente faça os nossos podcasts. Eu sou o Renato e hoje nós vamos falar sobre pecado, Rabino Dani. O que é pecado, Rabino Dani? Existe isso? É verdade? Qual é a consequência? O que acontece? O que a gente faz para evitar? Enfim... Vamos falar desse assunto aí polêmico sobre os pecados, até porque tem muita coisa que a gente acha que não é pecado e outro fala que é, então vamos entender um pouco do qual é esse conceito, como isso funciona, até abordar isso aí. Vamos ver. Pecado, Rabino Dani, 4.0. Vamos ver como é que fica isso aí. Minha mãe sempre dizia, pecado é roubar e não saber carregar. Roubar e não saber carregar. Volta minha mãe para palavras sábias da minha mãe. O que é pecado? Veja, vamos ver a parte simples e, obviamente, depois vamos tentar explorar a parte mais espiritual do assunto. Sai do princípio que Deus ele criou o mundo e Deus, nesse mundo, ele colocou o lado positivo e o lado negativo. Por que Deus ele fez assim? Que ele colocou o lado positivo, o lado negativo, o bom e o ruim, para que houvesse o livre-arbítrio do homem, para que o ser humano tenha livre-arbítrio. Qual que é o propósito do livre-arbítrio? Para amanhã recompensá-lo ou castigá-lo. Então, a gente sai do princípio, né, que a gente precisa começar de algum... Quer dizer, ele criou o homem para poder, já abordamos em outros episódios, para poder tomar conta da Terra, né? A gente falou da mundo, né? O homem ele foi criado para tomar conta desse mundo. Deus ele colocou esse mundo na mão do homem para ele dirigir esse mundo, colocou forças do bem, colocou forças do mal. O propósito era para que o homem escolhesse qual caminho que ele quiser, e realmente a gente tem esse livre-arbítrio de fazer o bem ou fazer o mal, e automaticamente se responsabilizar pela consequência exatamente do ato que você escolheu fazer. Se é o lado positivo, coisas boas, então espera-se coisas boas para você aqui ou em outro andar, não estamos discutindo isso. E se a pessoa escolhe coisas negativas, então ela tem que arcar com as suas consequências, sua livre escolha, afinal de contas, etc. Esse é o parâmetro. Agora, o que é o certo, o que é o errado, seguindo, obviamente, tudo na nossa Torá, na nossa Torá. Então, para isso, ele deu 248 preceitos que a gente deve fazer, que esses, ao agir, você está fazendo o que é certo, o que é o bem. E, automaticamente, ele também te entregou 365 coisas não faça. A gente sai do princípio seguinte, quando a pessoa transgride um dos 365 preceitos proibitivos que a Torá descreveu que você não deve fazer e você cometeu ele, então você está violando, você está pecando. Vamos falar pecado em hebraico? Pecado tem algumas maneiras de falar para variar, né? Você tem avon, pesha, né? Você tem het, mais conhecido como het, avon e pesha. Cada um é outro pecado. E aí, por isso, quando você fala sobre pecado, a gente está entrando aqui numa coisa... Tem que entender o seguinte. Já vamos chegar lá. Então, a princípio, só para poder entrar e construir. Transgredir aquilo que não faça, eu estou pecando. Eu, particularmente, gosto muito da palavra falha, não pecado. Mas já vamos chegar lá. Porque eu acho que a palavra pecado carrega muitas vezes uma interpretação errada do assunto. Vamos tentar explorar isso aqui, já que o assunto é esse. Por outro lado, você tem 248
preceitos positivos que você tem que fazer. Quando você deixa de fazer um desses preceitos, você também está falhando. Tá certo? Só que um é passivo e outro é na ação. É ativo, né? Que você está falando, isso é passivo. Então, isso estou falando para o povo, quando Deus ele entregou a Torá para o povo judeu, ele deu esses mandamentos. Ok? Que são o que devemos cumprir. As demais nações, Deus lhe entregou 7 preceitos que eles têm que cumprir. Transgredir esses preceitos significa pecar, falhar. Isto é tudo, quando a gente diz sobre pecado. Agora, vamos lá. Existe pecar inconscientemente? Eu não sabia. Então, puxa vida, eu não aprendi, eu não sabia. Sim. Existe a pessoa que ela peca conscientemente. Tá? Existe uma pessoa que ela peca de propósito, de uma maneira ruim. Né? Tem vários níveis. Aí cabe esses títulos que a gente falou antes do pecado. Het, Pesha e Avon. Então, Het é uma pessoa que ela pecou sem querer. Na época do templo, você fez sem querer. Você não fez por querer. Você não sabia dos detalhes. Então, para cada pecado, vamos dizer assim, para cada falha que você cometeu, depende qual que é. A estrutura que você cometeu essa falha. Você conhecia ou não conhecia? Fez de propósito ou não? Vamos lembrar também aqui, que é um detalhe importante, todo e qualquer momento da vida que você está correndo perigo de vida, não tem pecado, não existe pecado aqui. Quer dizer, nenhum preceito está acima da vida de uma pessoa. Isso é fundamental, isso é importante saber. Né? Então, vamos pegar um exemplo dos 248. Então, a gente, por exemplo, tem que comer kasher. Então, são os animais designados que Deus ele falou para o povo judeu. De repente, uma proibição negativa, não comerás o porco, a gente não pode comer o porco proibitivo. Tá? Mas se o médico fala que eu preciso comer o porco para viver, eu tenho que comer o porco. Eu não vou cumprir esse preceito e não é pecado. Não só que não é pecado, como você vai fazer até uma bênção. Você vai... Meio que o conceito da legítima defesa. Que você vai para proteger sua vida, pode. Então, em outras palavras, eu acho isso importante a gente verbalizar. O judaísmo é uma crença que prega viver por ela, não morrer por ela. Isso é fundamental. Entender que o judaísmo prega e viver por ela, não morrer por ela. Quer dizer que qualquer situação onde a vida do ser humano passa perigo, não há mandamento. Não há mandamento a cumprir. Nem Yom Kippur, que tem que jejuar, nem Yom Kippur. O médico diz que você tem que comer, porque senão você tem perigo de vida. Uma pessoa que tem pressão no coração precisa tomar remédio, que senão é perigoso para ele. Tudo que entra perigo de vida de uma pessoa, o judaísmo fala o seguinte, olha, acabou. Você precisa preservar a tua vida. Isso é bonito saber que a vida está acima de tudo. Deus fala, eu entreguei a Bíblia para vocês, entreguei meus mandamentos para vocês para viver com ela, e não para morrer por ela. Né? Verdade, como toda regra tem exceção, então tem 3 exceções que a pessoa ela deve entregar à vida, já que a gente está falando sobre isso, vale a pena mencionar, também são 3 exceções. Se o cara pede para você matar alguém, senão ele te mata, você não pode matar alguém. Se o cara pede para você ter relações com uma mulher casada, você não pode ter relações com ela. E se o cara pede para você se prostrar diante de um outro ídolo, diante de uma imagem, e falar, esse é meu Deus, você não pode. Então essas são as únicas 3 que a pessoa entrega à própria vida. O resto, não. Essa é de um modo geral. Então isso significa pecado. Que a gente fala pecado significa eu estou falhando pelas ordens que eu recebi. Acatamos, recebemos elas de agrado na outorga do Sinai, quando Deus entregou a Torá para a gente. Então, a partir de lá, roda o taxímetro. Falhou, pecou. O que faz com pecado? O que quer dizer para que pecado? Pecado é uma mancha. Ponto. Definição de pecado significa você manchou tua ficha aqui. Você estava tinindo na fita, estava bonitinho, olha, você chegou, e de repente você não seguiu uma cláusula. É uma anotação na caderneta da escola. Isso, uma anotação vermelho lá.
Agora, como tudo na vida, depende qual que é o nível da mancha que você tem. E os pecados têm valor, têm peso. A gente não sabe o nível e o peso de todos os pecados, e tem um porquê para isso. Para a gente não falar em nenhum, porque se você soubesse quais são os piores... Esse aqui pode. Esse é pequenininho, -2, aqui é -100, esse aqui eu vou me afastar. Então, não é todos que a gente sabe. Sabemos, sim, determinados grupos de preceitos que a Torá fala, se você fizer isso, a tua alma vai ser extirpada. Aí é um pecado grave. Então, Hametz em Pesach, sabe o que é Hametz em Pesach? São coisas que aparentemente as pessoas podem pensar, o que é um pãozinho? Não, é um negócio grave. Os 10 mil caras. Enfim, de um modo geral, a gente não sabe por conta disso que eu falei para você. Agora, que os pecados que a gente diz eram, mas você estava com uma ficha limpa, agora você não está mais com ficha limpa, então depende o que você fez. E aí é igual na legislação. Primeira instância, que é a primeira vez, réu de primeira... Como é que você chama? Réu primário. Então, tudo isso também existe no judaísmo. Pô, eu falei sem querer, estou arrependido. Então, a gente diz assim, tudo estou falando é impossível, mas claro, para entender a ideia. Tem mancha, que eu costumo dizer que homo lava, se você passar... e tem uma mancha que o sabão não lava. Não vai lavar. Nem o Vanish tira. Isso, não é o Vanish tira. Então, isso também depende da gravidade da mancha que você fez, da gravidade do pecado que você fez. Isso envolve muita coisa. Teu momento, tua intenção, claro, né? O que você quis com isso, se você sabia, se não sabia, se você já tinha feito a primeira vez, está fazendo. Isso a lei também tem, né? É dolo ou isso. Não sei o que lá, que lá a lei tem. Por isso que eu digo que o pecado, que pecado é uma palavra muito pesada, né? Por um lado. Por isso eu gosto de dizer falha. Quer dizer, eu deveria estar tinindo e bonito, porém, nós não somos anjos que não falhamos, e Deus sabe disso. Então, a gente precisa aprender a viver com as nossas falhas e aprender das nossas falhas, retificando elas para aprimorar a nossa vida. Diz o versículo, não há um justo na terra que não peca, que faz só o bem que não peca. Diz o versículo, não há um justo na face da terra que só faz o bem e que não falha. Só que a falha de um justo é bem diferente da falha de uma pessoa simples. Porque quanto mais a pessoa está afinada, ela está dentro do caminho, mais exigente o patrão é com ele. É assim que funciona com um bom funcionário. Claro. Você tem um cargo maior, cara... A exigência é maior. A exigência é maior. Eu vou te dar tarefas maiores e com você eu vou te tratar no fio de cabelo. Com o outro, o que você quer? Existe essa diferença, por isso que você ganha mais, por isso que você é mais valorizado, por isso que eu conto com você, etc. Porque você tem essa capacidade. Claro. Então as coisas funcionam dessa maneira também. A contabilidade apenas se encontra na mão do Criador do Universo. A gente não tem como... Ninguém sabe. Como validar. O que a gente tem, sim. Pecados convencionais. Que a pessoa falha com o seu semelhante, nós devemos julgar. E aqui o tribunal julga de acordo com os olhos do tribunal. E pronto. E tem leis que regulam isso, né, também. Isso. O pecado está lá, se sabe que é pecado... E ele vai ser regulado pela lei de acordo com o que tivesse sido feito. De acordo com o que foi, de acordo com o testemunho. Claro. Pode ser falso, pode ser não. Você está entendendo? Isso tudo tem que ser averiguado e uma vez determinado, assim, a lei tem que executar e acabou. Sim. Mas quando a gente fala sobre pecado, a gente precisa abordar isso também, né? Estamos falando de pecado como falha. Então, isso quer dizer chamado pecado e como você falou, alguns a Torá até menciona que aqueles ali são realmente pecados. São pecados, como os 3 que a gente falou que não deve, a pessoa não deve entregar, o comete de pés, a relação com a mulher proibida, enfim, essas coisas que, ou até mesmo a mulher durante o seu período, enfim, são coisas que a Torá descreve como pecados, o que resulta, o pecado. Então, os sábios dizem da seguinte maneira,
Imagina, voltando ao exemplo dos preceitos que a gente falou. Os preceitos é o que nos une com o Criador, tá certo? É o que Ele quer que a gente faça e que a gente faz, inclusive porque Ele assim mandou na sua Sagrada Torá a gente ser. Então, é como se fosse uma corda de elo que liga você com Ele. O pecado seria... Imagina que esta corda, ela tem 365 fios. A garrafa que tá fazendo isso de novo, né? Deu Deu o segundo tiro que ela deu. A corda é uma corda de 365 fios. Quando você faz um pecado, você corta um fio. Vai cortando um fio, vai cortando um fio, vai cortando um fio. Chega uma hora que você pode cortar ela em absoluto. Cortar em absoluto significa se desconectar com a fonte da origem da vida. Então assim é chamado o exemplo que se dá. Então cada falha que você faz, você vai romper numa cordinha. Eu posso reatar. Eu posso unir e fazer um nó mais forte. Quer saber? O lugar onde tem um nó tem 2 nós. Quando você reata, você fica mais forte ainda, às vezes, do que estava no original, que agora tem. Essa é a ideia da gente poder sempre poder reatar. A falha, a falha no sentido mais profundo, tá? No sentido mais místico, ela nos traz a oportunidade de atingir níveis que nunca atingiríamos se a gente não falhasse. Isso é uma coisa muito louca. Isso é uma coisa muito doida que tem que ser explorada. Em outras palavras. Quando você faz a coisa errada, você volta mais forte para a coisa certa. Isto. Então, é aquilo que a gente diz. Tem o justo que nunca falhou e tem a pessoa que retornou, porque ele é chamado de Baal Tshuva. Ele está voltando, agora ele está retornando para a conexão, porque ele tinha se afastado. Ele tinha falhado, ele tinha pecado, e agora ele está voltando para as suas origens. Essa pessoa que volta às suas origens, quando ela volta para as origens, ela chega no nível mais elevado do que aquele que nunca pecou. Isso o judaísmo ensina, que é uma coisa linda e maravilhosa. Se não é esse o propósito do pecado capital, de Adão e Eva, de comer do fruto proibido. Eu vi uma história umas 3 vezes nos últimos tempos, 3 vezes e muito próxima, a mesma história 3 vezes, que alguém foi se aconselhar do Rebbe de uma coisa muito errada. Muito errada. E aí ele falou, posso ou não posso? Aí o Rebbe falou para ele, olha, disse que ele começou a rir. O Rebbe começou a rir. Aí eu falei, tá rindo? Ele falou, porque eu te invejo. Ele falou, mas você me inveja pelo quê? Ele falou, não, eu te invejo porque o desafio que você está passando, eu não tenho essa chance de passar. Infelizmente eu tenho. E o cara depois ele foi entender o que ele estava falando. Que é isso, quer dizer... Se o cara é reto, ele nunca vai passar por essa energia toda de ter que lutar por alguma coisa tão fortemente. Eu vou lhe contar, teve uma pessoa, uma israelense, isso acontece muito, que ela foi criada muito afastada do judaísmo e chega num momento da vida, muitos deles, aliás, procuram se conectar com a espiritualidade, principalmente no lado oriente, né? Eles vão para o Nepal, vão para o Himalaia e vão para outros, não sei o quê. E essa mulher, ela foi procurar todos os ismos que você pode imaginar. Quer dizer, ela foi para poder procurar e testar todos os lugares, inclusive cristianismo, inclusive budismo, hinduísmo, tudo que você pode imaginar, e mais um pouco. Até que, certa vez, ela precisava viajar para Nova York, procurando lá, ela chegou a comentar que ela falou, eu sou judia, não sei qual é judia, ela falou, olha, ela tinha que passar uma semana lá, vem passar com a gente aqui. Então passou aqui, tem um Rebbe aqui, sabe, aquela coisa toda, vem desfrutar um Shabbat. Quer dizer, ela conhecia de tudo, menos a própria religião nata, né? Ela falou, deixa eu dar um voto de confiança, já que eu conheço todas as outras religiões. O que me custa conhecer mais uma? Que é a minha. Então ela começou a estudar, ela começou a se aproximar, ela começou a gostar muito, de fato, da pegada do judaísmo que estava sendo exposto para ela, né? Porque o judaísmo realmente é um negócio assim incrível, né? E realmente ela começou a fazer sentido com tudo e ela começou a se aproximar. E aí ela ficou um pouquinho preocupada com todo o background que ela teve, porque afinal de contas ela teve um background muito grande até chegar no judaísmo. Sim. E ela decidiu, então, escrever uma carta para o Rebbe. Então ela escreveu uma carta para o Rebbe com 8 páginas, escrevendo tudo que ela passou, todas as experiências que ela passou. E no final da carta, ela pede para o Rebbe um conserto, sabe? Como é que eu posso retificar
tudo aquilo que eu fiz no passado e as outras coisas que eu fiz, etc. Até lá. Sabe o que ela respondeu para ela? Falou, não se martirize pelo que você passou. O que você passou, isso foi um trampolim para você chegar, não fez parte da tua vida. Claro. Bonito isso, ela está querendo dizer. Se não fosse as tuas experiências em demais lugares, você não chegaria aqui. Então, isto não menospreze. Não te diminuiu. Não te diminuiu, ao contrário, te levou para você chegar aqui. Então, não pega tudo isso e joga no lixo, no sentido porque é isso que te levou para cá. Essa visão do Rebbe de enxergar o outro e nunca rechaçar o outro, rebaixar o outro, não sei mais, sabe, dar um voto de confiança para o outro, isso aqui é uma filosofia de vida maravilhosa, isso que a gente está falando. E a gente não pode... Tem uma historinha, eu lembro das historinhas, aí vai ficar... Tem um costume, acho que a gente já falou isso talvez naquela época, ou talvez não, talvez sim, não faz mal, vale a pena ver de novo, porque tem a ver com isso. Dentro das tradições judaicas, no primeiro dia do Ano Novo Judaico, Rosh Hashanah, na oração da tarde, a gente tem um costume de ir para um rio, ou lugar onde tem águas e peixes, e a gente fala os 3 atributos de misericórdia divina do profeta Micha. Tem os 3 atributos de misericórdia descrito na porção de Kitissá, no segundo livro da Torá, que a gente fala todo dia quando a gente pede súplica sobre os pecados que a gente comete, porque faz parte da reza 2 vezes. Fazemos isso na oração matinal e na oração vespertina, que a gente pede perdão sobre os pecados, tá certo? E logo depois a gente fala os 3 atributos de misericórdia de Deus, que Deus ele tem compaixão, que ele demora para irar-se, que Deus é o Deus da misericórdia, da compaixão. Enfim, a gente fala esses 3 atributos porque Deus havia dito para Moisés que quando você falar esta frase, sempre vai dar resultado. Nunca ela vai voltar vazia, sempre ela vai voltar. É por isso que a gente fala bastante isso nos dias de Yom Kippur. Então, quantas vezes a gente fala Hashem, Kedrachum, Bechad, isso aqui, essa coisa. Então, o que acontece? Quando chega no Rosh Hashanah tarde, a gente fala os 3 atributos de misericórdia, como falou o profeta Micha, que também é super elevado. Isso daqui é o Mikel Kamoham. Enfim, a gente fala isso do lado do rio, etc. Depois a gente tem o costume de balançar o paletó assim, as franjas da roupa, indicando que a gente está despejando todos os pecados, porque lá no versículo diz assim, jogue nas profundezas do mar todos os seus pecados. Então, se livra dos pecados. Se livra dos pecados. Então a gente tem esse costume de deixar os pecados lá. Conta a história. Isso primeiro é uma historinha interessante, que uma vez Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev, grande homem, grande tzadik, viveu 250 anos atrás. Então ele fez essa prece e foi embora. O outro pulou lá no rio para poder pegar. Falei, o que você está fazendo lá? Falei, vou pegar os pecados dele. Os pecados dele para mim é mérito. Exato. O que tem pecado? Os pecados dele é mérito. E, na verdade, é uma historinha que de fato, sabe o que acontece depois? Isso é Rosh Hashanah. Quando chega no Sukkot, é a única vez no ano que no altar do templo sagrado se jogava, além de vinho, se jogava água. Tinha que pegar água e fazia uma festa enorme durante toda a festividade de Sukkot. Simchat Bet HaShoevah, que eles bombeavam água para ser trazer no altar. Está fazendo festa com água? Água não tem gosto, não tem cheiro, etc. Falou, não, a gente está pegando os pecados de volta porque esses pecados a gente está levando para o altar. É bonita essa ideia. Ou seja, dizia Reish Lakish no final do Tratado de Yomá, no Talmud. Reish Lakish e Rabbi Yochanan. Reish Lakish, ele era um gladiador que ele voltou, ele fez tshuva. Ele era um bandido. Rabbi Yochanan era filho de tzadik, etc. Rabbi Yochanan, ele dizia no final do Tratado de Yomá, é importante, ele falou o seguinte, uma pessoa que faz tshuva, que ele volta a Be'ahavá, que ele volta para Deus com amor, os pecados dele Zedonot, que ele fez Zadon, que ele fez não é proporcional, ele fez de propósito, propositalmente, que ele fez propositalmente, os pecados que ele fez propositalmente, vai na balança positiva e vira pontos positivos. Muito forte isso. Então, essa ideia que a gente está falando de, às vezes, o Baal Tshuva, isso que é a ideia que o Rebbe falou para aquela pessoa, te invejo.
O Rebbe é um tzadik, e o Rebbe fala, qual que é a falha do tzadik? De novo, a gente mencionou no versículo que um tzadik, o que é a falha do tzadik? Está escrito nos livros, a falha do tzadik é que o dia seguinte ele foi maior do que o dia anterior. Então o dia anterior é considerado falha pelo dia seguinte. Imagina, ele podia ter subido isso ontem, então é uma falha. A falha do tzadik. Exato. Tem uma história bonita também com isso. Mas é o que você falou também, quanto mais alto você está, maior a cobrança. Maior a cobrança, então é isso. Fio de cabelo. Exato. Uma vez um grupo de estudos de aluno, é bom que esse programa está indo justo na data de Yutvat, data da liderança do Rebbe, quando o Rebbe assumiu a liderança em 1951 oficialmente, porque o sogro dele faleceu nessa data da Yutvat, né? E esse programa está indo ao ar nessa grande data. Conta a história bonita, essa história linda, assim, que grupo de estudantes vieram no escritório do Rebbe, o Rebbe acolheu eles com a face sorridente do Rebbe, como sempre. E o Rebbe falou para os jovens, pergunta o que vocês quiserem. Imagina. Aí um dos jovens viu que na mesa do Rebbe, o Rebbe respondia as cartas com lápis. Com lápis. As cartas que vinham para o Rebbe, que eram escritas com caneta, não sei, o Rebbe pegava um lápis e escrevia e dava para o secretário copiar a resposta e era entregue para as pessoas. Então o jovem viu que tinha um lápis e que tinha uma borracha. Então o jovem chegou e falou, eu quero fazer uma pergunta. Ele falou, pois não, né? O Rebbe falou assim, disseram para nós, aí seus discípulos, que é Rebbe? Rebbe é um grande tzadik que não falha. Se não falha, para que o senhor tem borracha? Por que a borracha está fazendo em cima da sua mesa? Bonita pergunta. Aí o Rebbe sorriu, aí o Rebbe falou, a borracha está aqui para me apagar o que eu escrevi pouco para escrever mais. Para escrever. O Rebbe falou, não está aqui para poder apagar uma falha, está aqui para poder aproveitar mais, para poder escrever mais. É bonito com o jeito que o Rebbe ele respondeu. Não, veja, falha, todo mundo falha. A gente vimos aqui até o contrário. Esse conceito, eu vou voltar nele. Esse conceito é fantástico. Ele falou um negócio aqui que eu vou voltar nele. Esse conceito é fantástico. A ideia de que você pecou e é martirizado em qualquer outra religião, inclusive na nossa, sem o racidismo, de uma maneira pecador. Não. Cara, falhei, ótimo, eu posso voltar, sabe? Olha para cima, não pensa que você acabou, que você vai para o inferno, porque você perde a vitalidade, você abandona, você chuta o pau da barraca, você acha que você não é capaz, e não é verdade. Entendeu? Isso tudo é artimanha da má inclinação que a gente tem para te tirar do prumo. E você falou um negócio, e eu passei por uma cena com uma pessoa, também vou contar isso, que eu acho importante, mas você falou um negócio aqui que eu acho que é uma essência muito forte. Você falou, se a pessoa se arrepender e ela voltar, mesmo que ela tenha feito propositalmente, e ela voltar com amor verdadeiro, com amor verdadeiro, isso vai jogar isso aqui no lado positivo. A balança pesa no lado positivo. Porque aqui tem um negócio muito importante que a gente até estava na dúvida do que a gente ia falar hoje e a gente tratou um pouco disso. E aqui, para mim, é uma das coisas mais essenciais da vida humana, que a gente também já falou nos programas várias vezes. O ser humano é um ser egoísta. É um ser que olha muito mais para si do que para os outros. Então, você está trazendo nessa explicação que você trouxe uma coisa que para mim é muito profunda, que é uma discussão que vem na minha cabeça e vem na cabeça de muita gente. Eu vou fazer isso porque eu quero que Deus olhe para mim. Eu vou fazer isso porque quero ganhar dinheiro. Eu vou fazer isso porque eu estou sem trabalho. Eu vou fazer isso. Quer dizer, você sempre vai fazer porque você tem um interesse próprio. Você tem um interesse próprio. Olha aqui o que você está falando, que se o cara, mesmo que ele propositalmente comete um pecado, se ele voltar com amor verdadeiro, joga até pro lado positivo. Ou seja, se aquilo te corrigiu de verdade, você veio com amor mesmo, com o coração limpo, e você veio com uma bagagem enorme. Isso aqui joga pro lado positivo, porque agora tá bom, serviu para isso. É o que você falou, você fez esse caminho para você chegar aqui nesse momento que vai trazer de você uma energia positiva e incrível, que você vai realmente mudar a sua vida para aquilo. E isso é jogado pro lado positivo, porque aquilo lá, na verdade, nada mais foi do que o teu caminho. Isso. Então, isso aqui não te jogou pro lado errado, Isso. Ele te levou para um momento pro lado certo. Se essas falhas, você não chegaria ali. Isso, fantástico isso. E aqui eu vou falar uma coisa que, uma vez um amigo meu que estava estudando, não importa, com uma pessoa,
e ele veio muito, muito chateado, ele estava devastado, para falar a verdade. Eu falei, não sei, mano, eu estudei sobre leis de Shabbat. Eu falei, então... Ele falou, não, cara, acabei de descobrir que eu vou pro inferno. Aí eu falei, mas por que você está falando isso? Ele falou, não, porque as leis de Shabbat são inúmeras. E eu descobri que eu não faço elas. Então, assim, tipo, o que eu pequei na minha vida, isso aqui certamente eu vou pro inferno, não tenho como resolver. E o cara tava mal. O cara tava mal. E aqui você explicou isso agora, você acabou de explicar isso agora. É uma inclinação isso. Mas você explicou isso agora. Se isso aqui serviu para te mostrar que você deve fazer mais por amor a Hashem, que não é por obrigação, que você ama e Hashem te pede coisas, pô, é legal se você conseguir fazer as coisas por amor a ele. Cara, tudo isso aqui é jogado na balança do lado positivo e tudo isso aqui foi embora, isso aqui está encerrado. Outra coisa que eu acho que o ser humano, no dia a dia, e a gente tem que tomar cuidado, não é que a gente tem que ser leniente a tudo, eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso aqui, mas tem uma coisa que você falou, a corda tá lá, 365 cordinhas, e rompe uma daqui, uma de lá, uma daqui, uma de lá, mas você falou, então eu posso reatar. Às vezes você vai reatar até sem se ligar que você está reatando aquilo. Porque vem uma onda de amor no teu coração, você resolve fazer uma coisa de que você realmente pensa que aquilo, você está fazendo aquilo porque te veio com muita devoção e com tudo, e você faz, de repente você reatou um nozinho e nem viu o que você fez, na verdade, né? Você nem reparou que você deu ali uma nova chance para você mesmo naquele assunto. Então a gente vai fazer isso no dia a dia da gente também, se você tiver também bem no teu coração e não for só um cara do mal que queira só fazer coisas erradas. Mas também é sabido, você contou essas histórias já várias vezes, também já ouvi isso da tua boca várias vezes, tem um cara que foi perverso a vida inteira, perverso, não, um minuto antes de morrer, voltou. O cara veio com todo o amor do mundo e falou, cara, o que eu fiz da minha vida, que foi isso, e o cara foi perdoado e também resolveu a vida dele no mundo vindouro com esse arrependimento verdadeiro. Então, quer dizer, não é... Se a gente, o caminho da vida, o da menina, o do meu amigo, o das cordinhas rompidas, o que a gente tem que lembrar, cara, é que sempre tem uma possibilidade de você, cara, voltar para um caminho bonito da sua vida. A gente diz assim, Rahamana li babai. Deus, ele quer o coração. Muito importante. Esta ideia que você trouxe do teu amigo, enfim, que estava desesperado por conta das leis do Shabbat, para lá e para cá, etc. Isto é exatamente a estratégia da má inclinação para tirar a pessoa do caminho. Porque agora que eu já errei tudo mesmo... Isto, não vai dar, já sei... Quem está falando isso com você? É um anjinho bom ou um anjinho ruim? Um anjinho ruim que não quer que você sabe. Que aí você tem que usar aquela regra que a gente já falou. Sim, quando a ideia vai ser... regra. Quando a ideia vai ser não fazer, você sabe quem está te falando, né? Então, essa é a pura verdade. Então, você está estudando uma coisa, puxa vida, hoje eu entendi que eu fazia errado. Legal, então a partir de agora eu não vou fazer errado e está tudo bem. E vida que segue. Sim. Outra coisa, não se para. Vamos lá. Não se começa no judaísmo limpando a lixeira. Não. Ponto. Deixa bem claro isso aqui. Não. Estou estudando agora. Vi que estava fazendo errado. Ih, vou ter que retificar tudo que estou fazendo. Para. Não mexe na lixeira. Faça o bem. Você tem que focar agora. Isso é fantástico. Você tem que focar em o que é o seguinte. Aprendi que hoje eu tenho que fazer isso. Então vai, faz. Mas eu nunca fiz. Não tem nada a ver. Mas eu não fiz. Daí, isso é passado. Agora você está ocupado. Você está se ocupando em fazer. Agora eu estou fazendo bem. Ah, você nunca foi assim? Tá bom, nunca fui. Agora eu descobri, agora eu estou fazendo. Você não está com a carga pesada, com consciência pesada que você fez? Não, porque agora eu estou fazendo. Para de pensar. Você contou uma história uma vez, você pode contar ela agora, que ela é muito boa para esse momento, uma história de um tefilim, que o cara tinha um tefilim, que não estava kasher por algum motivo, aí falou, então todos os tefilim daqui também não estão. Aí um rabino falou, você sabe a história que eu já estou falando, né? Eu conto a história direito, que eu vou contar do meu jeito. Aqui. O que eu vou te contar, essa história aconteceu comigo. Então, pronto, eu sei que eu ouvi de você essa história, agora vai. Essa história aconteceu comigo, é importante trazer ela para você ver que a contabilidade de Deus é outra e que a gente não está aqui para mexer na contabilidade dele. Então, quando eu me formei em escriba,
E comecei a trabalhar, me formei em escriba ainda em Petrópolis em 86, cheguei no Brasil em 91 para vir trabalhar aqui, já casado com a Tzip, e vim trabalhar aqui primeiro ano do Beit Chabad. Daniela. Com a Daniela e Tzip. Com a Tzip no colo. Com a Tzip no colo. Já tinha nascido, então minha primeira filha, vinha ela com 2 meses, a gente veio começar aqui a trabalhar em 1991. Uma das tarefas minhas no Beit Chabad naquela ocasião era verificar mezuzá e tefilin para as pessoas da comunidade que o Rabino Alpern iria me dar para mim verificar. Fazia parte do meu trabalho. Uma das pessoas que frequentava o Beit Chabad veio e entregou um par de tefilin para me verificar. Eu abri o par de tefilin, né? E quando você abre o par de tefilin, a porção tem que ficar dentro da caixinha. Os tefilin são 2 caixinhas, da mão e da cabeça. Tem que ficar dentro da caixinha. Não pode passar o vão da caixinha e ir para a base. A base é maior. O vão tem que ficar dentro da caixinha preta e não adentrar na base. Assim que é a lei. Então, quando você passa a faca aqui, normalmente a porção está em cima da caixinha. Então, você não vai entrar. Se passar a faca na base, não tem. Mas quando eu fui passar a faca na base, eu cheguei na porção. Eu falei, eita, senti que tinha porção lá. Então, fui cuidadoso, cortei só a base e tirei a porção. Ainda bem que eu não rasguei a porção, não tinha nada, tudo. Chequei. O tefilin na casa precisa ser checada, se ela também está no esquadro dela, estava tudo certo. Chequei a porção e vi que a porção era do tefilin da mão, vi que a porção do tefilin também estava tudo bem. Mas eu entrei num dilema. A caixa é boa e o tefilin é bom, mas só que os dois não combinam. Ou a caixa tinha que ser maior, ou o pergaminho tinha que ser menor. Porque do jeito que está, ele está ocupando a base. Quando se ocupa a base, não está caixa. O tefilin não está de acordo. Essa é a história. E justo meu professor de escriba, ele estava visitando o Beit Chabad e eu estava com esse caso, então eu mostrei para ele. Eu falei, Rabino, o que eu faço? Ele olhou, verificou, falou, você já verificou a porção? Eu falei, tá boa. Eu falei, tá. Você já mediu o esquadro da casa? Eu falei, tá boa, tá boa. Ele foi ver, tentar colocar, ele falou, não dá porque está entrando na base. Das duas, uma. Ou você lixa a casa por dentro para a porção entrar, ou você vai ter que comprar um pergaminho menor para poder colocar nessa casa, entendeu? Ou uma casa maior para colocar esse pergaminho. Enfim, essas são as 3 opções que você tem. Aí eu venho com a minha frase, uma coitada, eu não fui feliz com essa frase, mas aprendi muito. E eu falei para o Rabino, eu falei, posso dizer então que esta pessoa que me entregou esse tefilim do jeito que está, ele nunca colocou tefilim na vida? Porque não está kasher? Ele queria me matar, o Rabino. Ele me olhou assim, com o olhar tentando, ele falou, oi? Desculpa, eu não entendi o que você falou. Você é Deus para dizer se ele cumpriu o preceito ou não? Quem é você para dizer? Você está aqui para determinar se você pode fechar ou não? Você está aqui para dar solução? Para dizer que ele cumpriu ou não cumpriu? Ele comprou com boa fé? O cara lá que colocou isso desqualifica o preceito que ele fez de coração de Deus. É você que contabiliza isso. Desde quando eu te dei diploma para isso? É para isso que você está usando esse teu poder de... Ele me enfiou eu queria me enterrar. Mas eu aprendi uma grande lição. Claro. Que a gente não sabe as coisas. Tem as regras, a gente precisa seguir as regras. Daqui para frente eu não posso, vai ter que ser assim, assado. Não fala do passado de uma pessoa, não fala de que ela está passando, sabe? A gente não pode determinar isso. Então essa é a história que a gente aprende lá, que a gente não tem a contabilidade do que é. Exato. A gente tem que se ocupar em fazer o bem. É verdade que o rei Davi traz no Salmo, afaste-se do mal e faça o bem. Né? Busque a paz e a persiga. Assim desceu no versículo. Afaste-se do mal e faça o bem. O Rebbe falou para o Rabino de Haifa, quando veio visitar ele numa audiência, isto era antigamente. Antigamente esperava-se a pessoa se afastar do mal para fazer o bem. Diz o Rebbe, hoje não temos tempo para isso. Tem que fazer o bem. Sabe por quê? Quando ele estiver ocupado em fazer o bem, ele já não está fazendo o mal. Ele está fazendo o bem. Agora ele pode fazer os dois juntos. Então hoje a gente não se afasta do mal para fazer o bem. A gente faz o bem para se afastar do mal. Assim o Rebbe deixou claro o objetivo que é o nosso caminho. E esse é o nosso caminho. Então se eu vou encontrar alguém, e essa é a nossa visão, pessoal, essa aqui é a visão do Chabad assim, escancarado. Não importa quem é, o que você faz, o que você não fez, o que você come, o que você não come, se Yom Kippur você faz, se não Yom Kippur você faz, vem aqui, eu vou te enrolar, vem colocar tefilim. Eu não faço isso, não faz mal, vem fazer o mitzvah, vem fazer o bem.
Eu quero que você faça o bem. Eu quero que você faça o bem para você. Qual o problema? Claro. Vamos aproveitar o nosso tempo para fazer o que é bem. Entendeu? É aí que tem que estar o norte, entendeu? O Rebbe fala, sabe por quê? Porque todo mundo é uma boa pessoa. O que você quer de pessoas que nunca estudaram, nunca tiveram oportunidade de se aprofundar, não sabe, não é que eles sabem do preceito, etc. Não, e tem outra coisa, né? Aqui a gente é comandado por Hashem, tem o livre-arbítrio sim, mas a gente nasceu onde nasceu, viveu como viveu, teve a história da vida que teve, não, né? Tipo, é isso. Não adianta também querer, você falou, vou ficar vivendo aqui lá pra trás. Não, pra trás é pra trás, o que importa é daqui pra frente. Qual é o jogo agora? Você vai ficar aqui, mas eu perdi o jogo em 1984. Cara, 84 já foi, você ainda tá lá. É a história do cara que passa a menina do Rio, os dois rabinos lá, que passa a menina no colo e o outro fica andando o caminho inteiro e fala, porra, deixei a menina lá do outro lado do rio, você tá com ela até agora, solta a menina, meu, deixa ela lá. Porque tem isso, né? Quer dizer, você tem que saber fazer a virada da tua vida e a gente tem que entender sim que a gente tem que perseguir fazer o máximo de coisas certas, mas que você mesmo trouxe que a gente também é falível. Então, tipo, você não pode jogar tudo na sua parte que você é falível e o resto tudo não vale pra nada e acabou tua vida. E não, cara, não é Senão, isso. como que... Vamos estudar a Bíblia, pega o livro, tá escrito, quando você pecar tem que fazer isso. Quer dizer, vamos pecar. Se a Bíblia já escreve que a pessoa ela vai pecar, ela te traz a solução, veja, é cabível que você falhou, então vamos ver o que se faz para poder retificar uma falha. Então, o terceiro livro, Levítico, é só isso. Se eu peguei, então eu tenho que comer a oferenda assim, e se eu fiz um pecado, eu tenho que trazer esse tipo de oferenda. Quais a retificação do pecado? Significa que pecado existe. O pecado faz parte da vida de uma pessoa, que nem eu falei para você, não existe um justo que não peca, que não falha. Então, o pecado tem que ser, talvez eu acho que. E também é uma coisa, desculpa, é que você falou isso importante. Tinha retificação coletiva, tinha retificação individual, claro. Tinha retificação para o outro, claro, tinha retificação para o animal, tinha retificação para os gays, tinha retificação. Cara, é um monte de regra de retificação, não é um jeito só. Porque, cara, você pode fazer uma besteira no coletivo, você pode fazer uma besteira sozinho, sua mulher pode fazer uma besteira, teu filho pode fazer uma besteira, teu animal pode fazer uma besteira. E como você retifica tudo essa besteira que está acontecendo aqui no teu redor? Eu acho que o pecado, visto dessa maneira, tem um propósito único, exclusivo, entendeu? De retificar. De te elevar. A fazer o que é correto. Isso é pecado. Pecado não é quando você aponta para o cara que você vai para o inferno. Isso não é pecado. Isso é horrível. Isso aqui é frase do lado negativo, do Satã, chama como queira. A gente não veio aqui para ser isso. Pecado vem nos ensinar, puxa, como é que eu posso retificar? Como é que eu posso me elevar? Como é que eu posso agora fazer o que é certo? Falei agora eu sei que, ou com várias histórias que você contou de pessoas que tiveram sucesso só depois que caíram várias vezes, erraram várias vezes, ou o cara que chega e encontra o outro, eles estavam perdidos, não sei o que mais, eu falei, para onde a gente vai? Ele falou, por aqui não vai, que eu já fui que não deu lugar nenhum, vamos para lá. Então, o pecado, sabe, é um sinal que Deus nos dá para quem quer observar que falhou, para se elevar. É tão diferente o approach do pecado dessa maneira. Sim. É tão menos pesado, vamos dizer assim. Pequei, ok, quem não? Então vamos agora... Vamos fazer certo. Vamos pegar no tranco. Vamos subir, pegar no tranco e tá tudo certo. Não foca no pecado. Também ninguém tá falando aqui que então eu vou pecar direto e beleza, porque depois é só... Não é isso. Não. Claro que não. Né? E também... Porque também não é isso, né? Não é essa a ideia. E também não ficar se martirizando por conta do pecado, porque senão você esquece de viver. Você não vai fazer de novo. Então você entra de novo num discurso da má inclinação que não quer deixar você fazer. Pecamos. Ok, então vamos pegar no tranco. Muita gente também... Tem aquele pensamento, já que eu já fiz errado agora, então eu vou fazer errado direto. Não, tá errado. Claro que assim. Isso aqui é infantil. A pessoa não pode pensar dessa maneira. Nunca, jamais. Está entregando a vida dela, sabe? Não é assim. Sempre há chances. A gente não sabe a contabilidade divina, é realmente impossível você saber, até porque se você tem essa situação que um pecado para uma pessoa, vamos falar assim, espiritualmente menos elevada, sei lá, ela faz um pecado e isso aqui é muita coisa, para um
tzadik tá lá em cima, que você falou, um fio de cabelo é muita coisa. Isso. Qualquer coisa é muita coisa. Que aqui, é gravíssimo para ele. É mais gravíssimo aqui do que aqui. Aqui, se você fizesse isso, não ia acontecer nada. Para você, não muda nada. Sim. E lá em cima, muda tudo. Sabe, a gente vê isso aqui, a diferença que tem. Agora, a gente também, daqui a pouco a gente chegar no ano novo das árvores. Você tem a semente e você tem o tronco. Um risco no tronco não é nada. Um risco na semente danifica toda a árvore desde o princípio. Sim. Então, tem esses... O peso da mancha cometida, é óbvio que alguém que tem mais sabedoria não deveria se permitir em falhar. Uma criança, quando peca, quando falha, por isso que a palavra falha, é criança, você fala, não tem discernimento ainda. Quanto mais discernimento a pessoa tem, deveria a pessoa tomar mais controle para não manchar, para não falhar. Não, eu acho que um bom exemplo é assim, se o cara matou alguém e foi para cadeia, a mãe dele vai lá visitar ele, mas não é porque a mãe dele vai lá visitar ele que ele vai sair da cadeia. Ele vai continuar lá e a mãe vai ter que continuar indo visitar o cara lá. Então, se você fizer um negócio muito pesado, não quer dizer que você vai morrer por aquilo, mas vai ficar lá dentro e vão ter que te visitar lá na cadeia, porque é lá que você vai ficar. Agora, se você der um tapa na cara de alguém, você não vai na cadeia. Eu vou lhe falar, todo o conceito de cadeia no judaísmo é uma coisa meio que abominável. Não é muito... Estou falando no conceito. O conceito de cadeia, você, ao contrário, ao invés de dar para a pessoa, ensiná-la como que ele deveria agir e utilizar dos seus esforços, ao invés de ter feito o mal como ele escolheu, fazendo bem, você trava ele não faz mais nada. Isso não é ensino, assim não se ensina a ninguém. Então você deixar uma pessoa, por exemplo, num lugar onde ele vai ser produtivo, onde ele vai poder fazer o bem, etc. Isso é reeducar alguém. Então você vai ver que não tem cadeia no judaísmo. É curioso. Cadeia não tem. Tem o seguinte, uma cidade de refúgio quando você matou alguém sem querer, mas todo mundo ia para aquela cidade. Quer dizer, a pessoa que matou sem querer, ia lá, o rabino dele tinha que ir lá, tinha que ter uma comunidade lá, porque ele tem que viver, ele tem que ser produtivo. Tirar do homem o que ele tem de mais nobre, que é ser produtivo de acordo com o seu intelecto, e deixar ele aprisionado sem poder exercer a missão, porque ele fala, isso é burrice. Interessante. Isto não é... Isso, no judaísmo, a gente não vê isso como isso não é castigo. Castigo é fazer o contrário. Você usou a tua energia para fazer o mal, usa a tua energia para fazer o bem. Isso é castigo para o cara que busca o mal. Na verdade, você está educando ele vai fazer o bem. Durante esse período, ele vai se reeducar. Ele falou, eu usei a minha... Interessante isso. Para pensar. Sim. O conceito cadeia, você não vai encontrar no judaísmo. Robô, vai para cadeia. Não existe a palavra cadeia. Não tem. É óbvio que tem em Israel cadeia, não estou falando que não tem, porque a gente precisa realmente assegurar que os demais vão estar seguros quando o cara é um psicopata, um cara não mas é fácil, tem cadeias que eles dão trabalho para quem está lá dentro, para o cara se reintegrar. Isto é cadeia digna. Aí sim, não ficar colocando o cara atrás de uma jaula sem fazer nada. Eu queria trazer, eu falei desse negócio da contabilidade divina porque eu tenho certeza, aliás, eu não tenho nem dúvida, que existe uma contabilidade divina para você, que é a hora que você vai subir, que, cara, lógico que aquelas manchas que ficaram ali, vai ter consequência dessas manchas, alguma consequência vai ter, mas você não pode viver aqui embaixo pensando nelas e se basear nelas e se parar, porque aí você vai piorar a mancha, porque aí você, cara... E ao contrário, fazendo bem é uma maneira de você estar... limpando as manchas. Amarrando os fiozinhos. Amarrando os fios. Você vai ter mais forças amanhã e depois você vai pegar lá. Isso aqui já passei, já passou vanish. Ele limpou total, limpa total. Né? Essa ideia é o conceito... mas o pecado, na verdade, na Torá, ele existe. A gente sabe que existe. Existem muitas coisas que estão lá dentro dizendo que não se deve fazer, que é errado fazer. Tem, inclusive, nos preceitos, tem até outras. Mas você tem o livre-arbítrio, faz ou não faz. Ninguém está te proibindo nada. Exato. Consequências virão, mas está tudo certo. Mas se isso também for para um caminho que você fez e aí você conseguiu fazer um retorno, isso aqui for por amor e você conseguir sair disso por conta daquele lugar ruim que você viveu... Aí você dispara. Você não tem noção como você dispara. Você dispara anos-luz para cima. Como ninguém. Esse que é o mais louco. Né? Você volta de uma maneira muito mais forte. Tinha aquela história que aconteceu com o primeiro Rebbe, lembra uma vez?
discípulo dele tinha um filho que saiu do caminho, não sei o quê. Naquelas épocas, andar de cavalo era... Quem tinha cavalo? Cavalo era o Rolls Royce da época. Então, era muito... então as pessoas que tinham um cavalo eram pessoas que eram glamurosas, etc. E o cara veio visitar o pai com um cavalo assim, sabe, árabe puro sangue, eu com o cavalo. Aí o pai dele falou, vai lá, você já está aqui na cidade, vai lá visitar o Rebbe. Ele falou, que Rebbe, eu vou visitar. Vai lá, visita o Rebbe, não sei o que mais, tá bom. Aí ele falou, quer saber, vou deixar meu pai feliz. Ele foi, ele entrou para poder ver o primeiro Rebbe. O primeiro Rebbe falou, não quais suas novidades? Ele falou, tá tudo certo, Rebbe, tá tudo bem, vem visitar o papai, não sei o que, etc. Falou, disseram que você tem um bom cavalo, é verdade? Aí ele falou, é verdade, né? Tem um bom cavalo, não posso reclamar, mas ó, esse cavalo, mas quanto ele é bom? Ele falou, é bom, né? Você não tem noção. Esse cavalo, quando eu dou um gás nele, ele puff, ninguém me alcança, ele chega assim muito longe. Aí ele falou, mas que adianta, se você errar o caminho, o que vai acontecer? Você também vai se distanciar muito, não vai? Ele falou, vai, mas quando você pega e que você fez o erro e o turn, você bate, aí você volta, vai muito mais rápido. Você não tem noção dele. Ela falou, quando você tem noção que você erra, você volta mais rápido. Quando você tem noção que você erra, você volta mais rápido. Quando você tem noção... o cara desmaiou. Você volta mais rápido. Veja, tá vendo? Tudo tem um propósito. Né? Quer dizer, às vezes... Você pega uma coisa que aparentemente te parece, mas não é aquilo que ele vai te porque a escola da vida tem que te ensinar também. Não é, a escola da vida não é pro mal, né? A escola da vida supostamente é para você. Hoje até é engraçado, a gente tá na conversa, eu com os meus sócios, ele falou assim, não, a gente briga. Aí ele virou e falou assim, não, o Renato não briga. Aí ele falou, não, eu que brigo. Aí ele falou, não, ele já não briga. Aí eu falei, então, porque o cabelo branco chega uma hora que você já vê que a briga já não ganha mais nada. Isso que não vai levar a gente a lugar nenhum. Mais fácil a gente tratar divergência sem briga, porque a briga, na verdade, vai distanciar a gente. Então, brigar não vai levar a gente para lugar nenhum. Ficar nervoso? Fica nervoso. Discorda, discute. Mas brigar, a briga te tira. Quando você briga, ela te tira, né? Sim. Ela te afasta, você perde até a razão, né? Sim. Eu estava até esses dias atrás com a minha mãe falou um negócio que eu não gostei. Fui visitar minha mãe esses dias, sabe? Ela falou um negócio que eu não gostei e eu não ia achar... aliás, até agora eu acho que ela não está certa. Mas aí eu levantei minha voz. Aí depois eu parei e falei, mãe, desculpa. Não devia ter levantado a voz, porque não tá bom, você pensa isso, eu não penso, eu não concordo com você, mas te peço desculpas de ter levantado a voz. Porque não devia ter levantado a voz, não tinha motivo. Eu só discordo de você. E pronto. E pronto, entendeu? E é isso que tem que ensinar a vida pra gente, que você pode errar e que você tem que conseguir trabalhar isso, né? Porque isso eu acho que é a parte importante da vida, você trabalhar isso, né? Eu vou te falar, na mística também, quer dizer, nos números, nas letras, eu gosto disso aqui, você sabe que eu gosto um pouquinho disso. Quando você escreve a palavra pecado em hebraico, que é het é pecado. Então a gente escreve com 3 letrinhas, a letra het mesmo, que chama het, a letra tet, que é a 9ª letra do alfabeto, e a letra aleph final, que não tem vogal nenhuma. O que está fazendo essa letra aleph no final? Pecado é quando a gente pega o aleph, que é Deus, e joga no fim. Bota ele para escanteio. Het, a última letra da palavra pecado. Você pegou a letra aleph, que representa Elohim, Deus, o você botou ele no fim, het. Mas o curioso é que het, escrito assim, é pecado. Mas het, escrito com taf, se lê het também, é limpeza. Então, o que é interessante. O que é het? Depende para quem. Para alguns é o que mancha, para alguns é limpeza. É incrível isso. Depende qual het você está falando. O que você está falando, het? Como que você encara pro het que te manchou? Eu encaro como me limpou. Agora eu tenho uma oportunidade de sair disso. A gente tem que olhar as coisas dessa maneira, de uma maneira extremamente positiva, uma maneira, né, de olhar diferentemente o conceito das falhas da vida. Eu acho que como a gente esse programa é um programa feito por religiosos, então acho que a gente pode falar um negócio que acho importante ser falado. Não vai existir um momento na vida de uma pessoa
que quando ele põe Deus no meio genuinamente, as coisas vão dar errado. Essa é a minha visão. Não existe na vida de uma pessoa, olha, eu não sou rabino, não conheço tudo de cor como você conhece, nem todos os livros, nem todas as páginas, não sou um cara da literalidade, aquele cara que sabe falar, contar, eu tenho o meu jeito de aprender as coisas no meu generalismo inteiro que eu ponho na minha cabeça, mas uma coisa é certeza absoluta. Não há na vida um momento que você vai pôr Deus no meio e que ele não vai, que as coisas não vão dar certo. Elas podem dar certo de um jeito diferente, elas podem dar certo num outro tempo, elas podem dar certo num momento que você já não acreditava, ela pode dar certo de um jeito que você nem imaginava, ela sempre vai dar certo. Essa é a minha visão como um praticante e um religioso do meu jeito, da minha forma do judaísmo, que eu vejo o mundo, porque todas as vezes que você colocar Deus no meio de uma situação, ela sempre vai dar certo. Ela nunca vai dar errado. Então, de novo, eu posso pecar. Eu acho que isso aqui é uma coisa que a gente trouxe hoje o programa inteiro. Todo mundo peca. Vai pecar, eu peca. Posso pecar, todo mundo peca. Todo Você mundo trouxe peca. até um lugar que está escrito lá, quando você pecar, na Torá está escrito, você vai pecar, como é que você faz para resolver? Então, assim, tá claro que a gente peca, tá claro que a gente tem momentos que a gente faz coisas erradas. O ponto é como você vai lidar com isso. Como você vai sair dessa situação. E você trouxe isso com a parte do amor, que você falou, se você botar isso aqui com amor, você vai jogar tudo isso pro lado positivo. Isso. Não abandona os pecados. Vai trazer tudo isso para cá. E vem. Então, assim, eu acho que e isso eu acho que me veio agora, assim, essa link aqui do que eu tô falando, que se você jogar com amor a Hashem, com amor a Deus, essas besteiras que a gente faz, ela volta pro teu lado positivo. Nossa, vai agregar muito. E como você falou... Dá um puff. Você dá um turbo. Turbo. Você vai deixar o tzadik lá para baixo. Tchau. O tzadik não tem Aliás, isso é uma coisa, eu passei por isso numa festa de Pesach, que eu estava num Chabad, em algum lugar do mundo, e o rabino falou, eu nasci numa família religiosa. E para mim, vamos falar que a religião vai do 1 até o 10. Ele falou, degraus, uns 10 degraus. Ele falou, eu nasci no 7, no 8. Imagina que alguém que nasce, isso também é uma história que eu sei que tem do Rebbe também. Se o cara nasceu no 0, no 1, e ele subiu do 1 pro 3, pro 4, ele subiu 3 degraus na vida dele. Eu que nasci no 7, para eu chegar no 8, cara, é quase impossível. Eu tenho que fazer, minha vida de um jeito pra chegar. Porque ele falou, porque eu não sou um tzadik. Eu não sou um justo. Eu sou um ser humano. Eu chegar no 8, imagina que você, na sua vida, vai ter uma chance de subir 3, 4 degraus. E eu mal vou ter conseguido subir 1. Isso é lindo. Isso é lindo. Quer dizer, não importa. O cara fala, mas eu não sou religioso. Mas eu não sou... Melhor... Você tem tantas oportunidades para melhorar o seu ser, porque o cara que já anda na linha, um cabelo para ele é um pecado gigante, para você não. Então, assim, eu acho que para gente que fala do dia a dia das pessoas e tudo mais, eu acho que a gente tem que entender isso que você trouxe, que é lindo. Coloca a chama no meio, vem com amor, se corrige, passa, o turbo vai vir com tudo, meu. Violento. E, cara, e muda a tua forma de ver o mundo e a tua forma de reagir com as pessoas. Acho que isso a gente trouxe hoje de novo conceitos lindíssimos. Você é um Dani. Você é foda. Não pode falar palavrão, né? Mas você é foda. Ah, um pecadinho. Você vai subir mais. Isso. Não, mas isso aqui é porque eu já fui criado assim, né? Você sabe, meu pai, meu Deus, Deus o tenha, era palavrão para todo lado, todo mundo dava risada, era muito bom. Enfim. Rabino Dani, vamos chegando ao final de mais um Papo Kasher, Rabino Dani. Gostei do nosso tema, muito bonito. Então, assim, aprendam com isso que o Rabino Dani hoje deu uma aula lindíssima para nós sobre o que fazer com os pecados, de onde eles vêm, não como abandona reagir. eles, nunca abandona. Não abandona, não vive com eles dentro de vocês. Faça o bem. Faça o bem, vira, põe Hashem, põe amor, cara, sai desse lugar, joga esses pecados do lado positivo e sobe no turbo, sobe no turbo. É isso. E vamos que vamos. Mas a semana que vem a gente volta, Rabino Dani, com mais um Papo Kasher, com mais temas polêmicos.
A gente não para aqui, o tempo não para. E voltaremos. Terça-feira que vem, YouTube, Instagram, Spotify. Quer dizer, não tem como falar que não sabe onde é para ver o programa, porque é a coisa mais fácil. YouTube, Spotify, Instagram estão em todos os lugares. Deixa eu te falar só uma coisinha rápida. Vamos. A última coisa que você falou me lembrou uma história muito bonita, rápida. Pode. Você tem direito, Rabino Dani. Qual que é a diferença? Isso que você falou é muito bonito. Aquele que sobe um. Falou o seguinte, qual que é a diferença do rei no tabuleiro de xadrez e no rei da dama? A rainha da dama. Qual a diferença? Por que o rei do xadrez só anda um quadrado e o rei da dama, quando chega, ele pode ir para vários lugares? Porque o rei do xadrez, ele já nasceu rei. O rei da dama não, era um peão que virou rei. Uau. Fechamos com chave de ouro. Muito bom. Você é um peão que virou rei, meu amigo. Você vai longe, você vai turbo, meu amigo. Tá lindo. Que já nasceu rei, ela... Boa. Bonito esse agora. Bonito. Estaremos de volta, pessoal. Não vou nem falar mais nada depois dessa. Um abraço a todos. Semana que vem tem mais. Lechaim, Rabino Dani. Nos vemos semana que vem, terça-feira, 8h30 da noite. Esperamos vocês.